Boa tarde, alunos. Hoje nós vamos falar um pouquinho do abastecimento de água e a sua relação com a agricultura, a produção de energia e a relação que isso tudo teria a ver com as mudanças climáticas. Então, para iniciar, nós vamos falar que a água líquida é uma água no estado essencial para a vida e que vários seres vivos fazem uso dela. Então, as plantas aqui, exemplificadas, elas são responsáveis pela fotossíntese e uma das coisas utilizadas na fotossíntese é justamente a água. Plantas transpiram, também liberam água para o ar. E a água também é necessária para que a planta consiga absorver os nutrientes do solo. Aqui os animais representados pela leoa e pelo cavalo marinho. Então, alguns animais têm na água o seu habitat e os animais eles têm diversas utilidades dessa água no corpo deles, como fazer reações químicas, manter a temperatura do corpo, né? Vamos pensar na gente, quando a gente soa, na verdade o suor é uma maneira de evitar que a gente superaqueça, então ele ajuda a regular a nossa temperatura. E o ser humano faz uso da água para diversas coisas. Para beber, e daí pode ser literalmente beber um copo de água, como pode ser você comer um alimento que teve água na composição, para a agricultura, que é da onde nós tiramos o alimento, e também para a pecuária, para a higiene e até para a produção de produtos. Aqui a calça jeans representando que se você for olhar quanta água é utilizada para fazer uma calça jeans, desde a plantação do algodão até a lavagem para dar essa tonalidade na cor dela, vão ser gastos 10.000 litros de água por calça jeans. Então, você utilizar uma calça jeans já utiliza água. E muitas vezes nós desperdiçamos essa água e teria outras alternativas. Então, lembrando que essa água ela é necessária para a gente. Se você lavar um carro com a mangueira por 15 minutos, você vai gastar 270 litros de água. Se você fizer a mesma lavagem com um balde, você gasta só 40 litros. Essa aqui é uma imagem de um gasto evidente. Você está vendo a água sendo gasta. Mas existe o desperdício de água que nós não vemos, que é o caso da calça jeans. Ao jogar uma calça jeans fora, eu estou jogando 10.000 litros de água fora. Ao jogar uma manteiga de 1 quilo fora, eu estou desperdiçando 18.000 litros de água. Então, nessa água que a gente não vê, estão sendo contabilizadas todas as águas que foram usadas até o produto chegar na tua casa. Lembrando que a água que a gente utiliza no dia a dia, nas casas, nos comércios, nas indústrias, elas são provenientes principalmente dos rios. Aqui uma imagem do rio Camanducaia, que corta a cidade de Amparo. E o que mantém o nível, o volume de água desses rios é o regime de chuvas. E também a preservação da mata, porque olha, aqui na margem do rio, a presença da vegetação evita que a margem caia dentro do rio, que cause maiores danos que nós veremos a seguir. Quando essa água é captada pela cidade, ela vai passar por uma estação de tratamento de água, por todo um processo de tratamento até a água chegar na sua casa. Então, resumidamente, o que acontece? A água está lá no rio, ela é bombeada. Quando ela chega na estação de tratamento de água, ela recebe 3 substâncias. O sulfato de alumínio, que é uma substância que vai juntar as sujeirinhas da água. Cal, que é uma substância que vai corrigir a acidez da água. E cloro, que é uma substância que vai matar as bactérias. Aí, depois de receber essas substâncias, ela vai para a etapa de floculação, que é quando aquelas sujeiras que foram juntadas, elas são retiradas. Ela forma floquinhos e algumas sujeiras muito grandes são retiradas com pás. Outras, elas vão com a água para esse tanque, onde a água vai mais ou menos descansar, né, que é a decantação. A sujeira vai afundar e a água mais limpa fica em cima. De tempos em tempos é necessário limpar esse tanque. Aí essa água de cima vai ser filtrada,
vai prendendo as sujeirinhas e ao final do processo, novamente ela recebe cal para corrigir a acidez, cloro para matar as bactérias e flúor para evitar as cáries. Aí ela vai ser guardada nos reservatórios e é enviada para a caixa da água, para distribuição para toda a cidade. Ou seja, tudo aquilo que você usa água só é possível porque a água foi limpa. Quanto menos a gente poluir a água, mais fácil é esse processo e com menos gasto e menos substâncias químicas. E aí essa água vai ser utilizada para higiene, para cozinhar, para agricultura e para pecuária, que é a criação animal. A agricultura e a pecuária são grandes atividades que exigem muita água na sua prática. Porém, não é todo lugar que a chuva ocorre da mesma maneira e que a quantidade de água disponível é sempre a mesma. Nós temos variações entre as regiões. Enquanto nós temos regiões como a Amazônia, que tem uma quantidade de chuva muito grande, quase diariamente, com o rio Amazonas, com uma grande quantidade de água, com as plantas realizando a transpiração, nós temos regiões com muita seca, que é tão seco que o solo chega a rachar, que as pessoas têm que buscar água muitas vezes bem distante da casa e depois voltar com essa água. Então, nós temos regimes de chuvas que variam entre as regiões, e aí a disponibilidade de água e, obviamente, de todas as atividades envolvidas que precisariam utilizar a água. Além de preservar só a água, nós precisamos preservar a vegetação, porque a presença da vegetação ajuda a manter a qualidade da água. Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos um ambiente com vegetação. Então, a vegetação, o que acontece? Quando a chuva cai, ela vai bater primeiro na árvore e não no chão, e ela vai escorrer devagar pelos troncos até chegar no solo. Esse solo não vai receber o impacto da chuva. Aí a água chegou no solo, as raízes absorvem a água, a planta utiliza para fotossíntese. Enfim, é um processo controlado, sem prejudicar nem a planta nem o solo. Quando a gente retira a vegetação, a chuva cai com muito impacto e ela acaba arrastando parte do solo para longe e desgastando ele e abrindo verdadeiras crateras aqui, né? Desgastando, corroendo, que é o processo que nós chamamos de erosão. É quando esse ambiente ele está exposto, o solo está exposto às ações ambientais, e aí a camada de nutrientes vai embora e toda a configuração do lugar. E aí a água passa rapidamente, vai embora, e aqui uma plantação vai ter uma maior dificuldade, né, de crescer. Então, olha só, a vegetação influenciando na velocidade da água e na configuração do ambiente. Outra coisa é a diferença entre locais com vegetação e locais sem a vegetação. Muitas vezes essa vegetação é cortada, muitas vezes elas são queimadas. E aí a queimada, ela vai jogar uma fumaça que vai ter gás carbônico, que vai causar o efeito estufa, que nós veremos a seguir. E se nós retirarmos a vegetação das margens dos rios, que é aquela imagem que eu estava mostrando para vocês do rio Camanducaia, se a gente retirar essa vegetação, com a chuva intensa, parte dessa margem ela vai desbarrancar para dentro do rio. E aí ele vai causar o que a gente chama de assorreamento do rio. O que é o assorreamento do rio? É quando essa parte que caiu aqui da erosão do solo, ela vai para o fundo e aí ela vai fazer a água subir um pouquinho. É como um copo de água que você coloca muito açúcar e o nível da água sobe. O que acontece se tiver uma chuva intensa e o rio estiver já um pouquinho mais alto? A água não cabe ali dentro e aí ela transborda. E aí a gente tem uma grande enchente, prejudicando casas, famílias, pessoas, por causa da retirada da vegetação que afetou a parte da água.
Pessoal, continuamos no próximo vídeo.